Mano, e aí, como é que foi a festa da Fernanda? Os policiais embaçaram lá, mano. Fiquei sabendo dessa. Cheguei lá e não tinha ninguém, mano. Só os pés embaçando lá. Ainda sobrou cerveja pro outro dia. Mano, eu vi que tinha uma galera que tava chegando lá e quando viu os pés lá só vazaram. Tava nessa galera. Embaçaram, mano. Bicho. Sei lá, mano. O que tem na cabeça desses caras? Fora, mano. A bruxa saiu cedo. Porra, miado. Minha irmã tinha acabado de começar a tocar. Acredita Oh. nisso? Caixa. Tava iniciando ainda o papo da gata. Ela nunca tem medo de sete dela. Rapaz, né? Não é a polícia. Não é os donos da casa. Toda vez ela nunca tem medo de sete dela. Pô, mas tá bom, um dia ela consegue. Acho que ela Se foi pá. lá pra Oeira junto. É, quando você... Nunca fui lá, mano. Só passear, mano. Muito babado. São dois. Tá bom, tá? Será que deu bom lá, será? Deu, mano. Notou. Deu 27. Tá. Cara, tá fechando já. Sério? Agora mesmo? Fala, Rubens. Só rapidinho. Mano, aqui é a grana, tá? Eu já tá indo. Boa Obrigado. noite, amigo. Boa noite. Boa noite, bom trabalho. Até mais. Tá? Vai querer beber o quê? Pode ser qualquer coisa. Tem vinho? Até tem, mas só um tipo. Não tem problema. Pode trazer o que tiver. Mas ó, o bar só fica aberto até meia-noite, viu? Eu te falei que só tinha um tipo. Não tem problema. Eu sabia o que esperar. Eu conheço o bar. Conhece? Eu acho que eu nunca te vi por aqui. Tu lembra de todos os clientes? Eu sou o único funcionário do bar. Além do meu tio, que é o dono. E a cidade é pequena, né? Faz sentido. Trabalha aqui há muito tempo? Uns 4 anos. Tempo demais. É. A última vez que eu tava aqui na cidade faz mais que isso. Mas eu era um frequentador assíduo aqui do São Jorge antes. Eu acho que tu tá te confundindo. Aqui é o bar do Tobias. Tem o nome do meu avô faz uns 40 anos. Devo ter confundido mesmo, então. Deve ter mesmo. Eu não conheço nenhum bar por aqui com esse nome. Quando tu terminar aí, tu não quer pegar um copo e me ajudar aqui com esse vinho? Como? Bebendo? Sim. É só até meia-noite, né? Valeu. Relaxa, não coloquei droga na tua bebida. Que pena. Tu é o Rubens, né? Eu vi o pessoal chamando ele agora. Uhum. Qual é o teu nome? Zion. Mentira. Tu acabou de inventar isso agora. É sério. Foi o nome que eu escolhi pra mim. O bicho ficou ainda mais sem graça agora. E aí, tu vai beber? Só esse pouco. Ainda tô trabalhando, né? Tu é daqui, é? Uhum. Eu vivi a vida toda aqui. Por isso eu acho estranho eu nunca ter te visto por aí também. Faz tempo que eu não venho aqui. Na verdade, eu não sou da cidade, sou da área rural. Mas eu cresci aqui. E qual o papo do caderninho? É de desenho? Não, eu sou escritor. Eu tô aqui em busca de nostalgia para tentar escrever uma história. Escrever um livro. Uau! Um autor?
Teu nome é bem comum e tu é da região. Mas eu acho que eu nunca vi nada teu. Sem querer ofender, tá? Relaxa. Geralmente eu assino com pseudônimos e escrevo pra outras pessoas também. Então talvez eu tenha lido algo teu e nem saiba. Pode ser. Eu me aventuro um pouco na escrita também. Principalmente na poesia. Um barman poeta. Mas nada publicado. É mais pra mim. Nem na internet? Não. Por quê? Não sei. É muito particular, sabe? Eu escrevo pra relaxar, pra esvaziar a cabeça. Tu escreve sobre o quê? Eu escrevo sobre tudo, basicamente. Eu escrevo sobre o rio, sobre a cidade, um sentimento, uma lembrança do passado, sobre qualquer coisa que me inspire. Só um poeta mesmo pra ver beleza em tudo. É aí que tu te engana. Beleza e poesia não são sinônimos. Um poema, ele pode falar sobre coisas ruins, assim como qualquer outra arte. Mas se uma característica é associada a alguma coisa durante tanto tempo, ela não acaba se tornando a essência disso? Não, eu acho que não. Beleza e poesia sempre vão ser associadas, independente de ser sobre algo ruim. Um jeito bonito pra falar sobre coisas horríveis. Mesmo se for, qual o problema? Nenhum. Isso é só uma amargura minha por não escrever desse jeito. A minha escrita é agressiva. Minhas histórias são violentas, não bonitas. E eu já te falei que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Teu livro é sobre a cidade? Não, é uma ficção. Mas passa aqui. E tu pode falar mais sobre... Ou eu tô forçando a barra? Não tem muito o que falar ainda. Mas é sobre um homem. Ele é até meio parecido com a gente. Mas ele é imortal. E por causa disso ele testemunha muita coisa durante esse tempo. Vê muitas coisas se repetindo. Até que ele decide voltar para a cidade onde ele nasceu. E lá ele só encontra violência. Uma coisa da qual ele tenta fugir há muito tempo. Imortal. Como assim? Ele se mantém com sangue. Ele é tipo um vampiro, então? Não, eu uso outro termo. Zumbi. Tu não curtiu? Não, não é isso. É que eu fiquei pensando agora nesse elemento, na violência. Eu não sei. Só me incomoda o fato de que ela sempre está muito presente nas nossas histórias. Parece que a gente sempre tem que estar falando disso o tempo todo. Ao mesmo não dá pra tempo... fugir do assunto, né? Assim, eu tenho certeza que faz sentido pra tua história. Eu só não gosto dela como elemento principal, sabe? Mas enfim, eu também não sei nada do teu livro, então provavelmente eu tô falando um monte de besteira. Nem eu sei onde a história vai dar ainda. Mas como eu disse, a minha escrita é agressiva. Algumas histórias precisam ser assim. É, mas sempre? Sempre. Se geralmente o final das tuas histórias é carregado de violência, por que o final dessa não pode ser diferente? Eu não sabia que a Força Fantasma já tinha chegado aqui. É bem recente. Eles ainda estão se instalando, mas já estão causando muito estrago. É, eu sei da fama deles. Pouco diálogo, muita truculência. É por isso, né, que tu tá fechando o bar mais cedo? Também. Eu tento terminar o expediente quanto antes pra não ter que esbarrar com alguma ronda deles. Já aconteceu? De esbarrar? Já sim. Umas semanas atrás. Eu tava voltando pra casa, já era um pouco mais tarde do que isso. Eles me pararam, me derrubaram. Eu não resisti nem nada, mas mesmo assim... Tudo bem? Não se machucou mesmo?
Não, foi só um susto. É. Não prestei atenção no copo. Não devia tá bom. Tu escreve pra relaxar, esvaziar a cabeça. Eu escrevo pra exercitar a raiva. Minhas histórias não são simplesmente violentas. São realistas. O mundo é todo errado há muito tempo. Ignorar isso está fora de questão. Ter resiliência é ser ingênuo. Desculpa, pesei o clima. Eu ainda discordo. Se só tiver raiva, não vai ter espaço pra nenhuma outra coisa. O que tu sentiu quando sofreu aquela abordagem? Eu não acho a raiva desnecessária. É óbvio que sinto, pelo que estava acontecendo e por não ter o poder de reagir. Eu só não quero cair nessa espiral. Só sentir raiva o tempo todo. Eu quero acreditar que tem muito mais pra mim além disso. Pode ser ingenuidade, eu não ligo. O vinho acabou. Já é bem mais que meia-noite. Tem algum lugar daqui que tu goste e queira ir? Agora? Bora? Sempre gostei de vir aqui à noite. Mas às vezes nesse horário tá cheio de doido aqui também. É. Eu gosto daqui também. Mas em outro momento. Quando
A noite tá indo embora, sabe? Eu gosto de como a cidade fica de frente pro nascer do sol. Daí ele sai dali, ó. Devagar. Mudando a cor do céu. Esquentando. As águas quebrando. Até os urubus voando, é tudo bonito. É o meu momento favorito. Essa sensação de algo novo começando. Poeta mesmo. Ou eu só tô muito embriagado toda vez que eu amanheço aqui. E também só dura até o sol começar a doer na pele. Sabe? O que foi? Me diz, o que foi? São os fantasmas. Eles estão vindo. Então vamos sair daqui. Não vale a pena. Vamos sair daqui, eu sei um caminho. Por que tá fazendo isso? O quê? Por que tá me trazendo pra cá? E o que isso tem a ver? A gente não se conhece. Tu não tem medo de mim? Não. Eu devia ter, Tu não sabe nada sobre mim. mas eu sinto que eu te conheço. Nada é tão simples assim. Vamos deixar que seja. Nem que seja só hoje.
Tu acha que vai escrever algum poema sobre o que aconteceu hoje? Pode ser um teu. O teu primeiro. Quem sabe? Ó, lá vem ele. Quem? O sol. O que acontece agora? Vamos ver. Dois caminhos